Olá, turmas do segundo ano, tudo bom? Aqui é o professor Matheus Gondim, de volta com a nossa segunda aula que eu havia prometido para vocês, né? E onde nós vamos trabalhar basicamente um entendimento da origem da filosofia, certo? As origens do pensamento racional. A gente vai procurar entender como que hoje a gente pode falar em pensamento racional, em lógica, em matemática, certo? Em coerência argumentativa, né? Em teorias científicas. Tudo isso aí deve estar sustentado, respaldado por uma lógica, por uma racionalidade, né? E nós vamos hoje entender a história dessa racionalidade. A gente precisa compreender que isso não surgiu do nada, não foi uma coisa que apareceu simplesmente, né? E por conta disso, né, nós vamos aqui entender então ao longo aí de um certo período de tempo como que esse processo foi se formando até então culminar na filosofia e culminar consequentemente também na ciência, certo? Bem, nós vamos de cara logo aqui pegar uma questão que talvez vocês já devam ter ouvido falar, certo? Que é aquela ideia de que a filosofia é uma coisa de ateu, né? Geralmente perguntam isso. Quando eu me apresento como professor de filosofia, perguntam se eu sou ateu. Então, geralmente quando eu me apresento como professor de filosofia, a pergunta que fazem o senhor é ateu? Né? Então, se criou na sociedade essa ideia de associar imediatamente a prática filosófica ao ateísmo. Né? O ateísmo, quem não sabe, é aquele posicionamento que não acredita em Deus, ou defende uma não existência de Deus, certo? Então se criou essa ideia de que a filosofia ela tem essa característica ateísta. Bem, aqui eu vou fazer um parêntese rápido, tá, gente, para não perder muito tempo nisso, mas essa ideia é uma bobagem, porque ela não se sustenta, né? Se você for pegar a história da filosofia, né, acho que metade da idade da filosofia, do tempo de vida dela, foi totalmente dedicado aí à fé cristã, né, ao pensamento cristão, de certa forma, ao fortalecimento do pensamento cristão, que é um pensamento religioso e tal. Então, não se sustenta isso. Claro que existem ao longo da história da filosofia, sobretudo mais a partir do iluminismo para cá, para os dias presentes, né, filósofos ateus. Mas isso não quer dizer que a filosofia como um todo seja um campo ateu, necessariamente ateu, certo? Mas o fato é que isso existe. Esse pensamento de que a filosofia ela é um pensamento ateu, né, existe na cultura, na sociedade. Então a gente precisa entender o porquê disso aí. E o que nós vamos falar aqui explica um pouco disso, certo? A gente precisa entender que quando a filosofia surge, ela surge como uma alternativa para um pensamento religioso, mítico-religioso, digamos. Né? Então, quando a filosofia aparece no mundo, ela aparece questionando justamente esse pensamento mítico-religioso. E quando ela faz isso, né, ela fica marcada para o resto da sua vida como um pensamento ateu. Esse questionamento que ela faz é um questionamento baseado numa certa insatisfação a respeito das respostas que o mito e a religião eles forneciam para as dúvidas que haviam no mundo naquela época. Imagine que hoje já existem dúvidas. Basta pesquisadores oceanógrafos, pessoal que estuda as profundezas do oceano, por exemplo, mandarem um robô submarino daqueles que vai vasculhar lá embaixo e descobrir várias espécies novas. Hoje, se fizerem isso, vão descobrir. Se mandarem amanhã de novo, vão descobrir, porque existem várias coisas que acontecem na natureza que não se sabe. Existem vários mistérios, inclusive, na natureza hoje, que a ciência ainda não... Ela está empenhada em tentar descobrir, né, a resposta, certo?
Então, a nossa realidade está cercada de mistérios, né? Imagine naquela época, onde não havia Google, não havia GPS, não havia internet, não havia satélite, não havia nada, certo? Naquela época a gente tem que calcular aí, tá, gente? Algo em torno aí de 20 a 30 mil anos atrás. Então, quais eram as ferramentas que se tinha naquela época? Né? As ferramentas... A ferramenta de criar uma história para dar sentido para uma coisa. Então, cai um raio, eu não sei o que é, a terra treme, eu não sei que diabo é isso, mas eu preciso dar um sentido para isso, né? Eu não posso deixar vazio, aberto. Então, o que nossos antepassados faziam? Criavam histórias. E esse hábito, né, esse costume de criar histórias para dar sentido para as coisas, ele perdurou aí durante milhares de anos, certo? Até chegar mais ou menos em torno aí de 700 anos antes de Cristo. Foi justamente nesse período onde então surge a filosofia, né? E a filosofia ela surge como uma resposta, né, uma alternativa mais racional. Como eu disse agora há pouco, havia uma insatisfação em relação a essas respostas inventadas, criadas para dar sentido para as coisas, né? Então surge a necessidade de respostas mais racionais, que fizessem um sentido mais lógico. E hoje a gente vai entender o porquê, como que se formou, certo? E por que surgiu na Grécia esse pensamento racional e não em outro lugar, né, geograficamente lá, e por que historicamente também surgiu nesse período aí mais ou menos de 700 anos antes de Cristo, né, que você tem aí os primeiros indícios dessa suposta racionalidade que iria se formar aí ao longo dos séculos seguintes, certo? O que caracteriza o mito, que é justamente essa explicação que era dada antes do surgimento da filosofia, é a responsabilidade do sobrenatural. O que é o sobrenatural? Tá? Não é fantasma, não é alma, não é espírito, nada disso não. Sobrenatural é aquilo que está acima da natureza. A natureza está aqui e o sobrenatural está aqui, acima da natureza, e ele detém um poder sobre o que acontece na natureza. Então, tudo que acontece na natureza tem uma causa sobrenatural. Tá? Ou seja, um raio que cai é algum deus, algum ser que manda aquele raio para a Terra, por algum motivo, certo? Se a Terra treme, isso é uma vontade também que está acima da Terra, né? A maré sobe, o rio desce, todos esses acontecimentos, né? Uma forte chuva e tal, todos esses acontecimentos então são pautados aí por vontades que estão fora da Terra, né? E a filosofia ela surge, e por isso que o primeiro nome da filosofia que a gente caracteriza como filosofia da natureza, justamente por isso, porque a filosofia ela tenta explicar que fenômenos da natureza acontecem na natureza, dentro da natureza e pela natureza. Então, se há uma causa para um raio, para um tremor de terra, se há uma causa para uma forte chuva, essa causa ela não está fora, ela não está aqui na sobrenatureza, certo? Ela está na natureza, no campo da natureza. Então, a filosofia, o que ela faz? Ela traz para o plano, esse plano que nós vivemos, o plano da natureza, está vendo aqui atrás, né? Essa vegetação aí, a natureza, né? A vida. A filosofia ela traz, ela põe o pé no chão, né? Para buscar respostas. Então as respostas não estão fora daqui. Se eu quero saber como que os processos naturais acontecem, eu devo buscar então aonde? Na própria natureza esses processos naturais, tá? Bem, eu vou mostrar aqui na tela uma timeline, uma linha do tempo aí que mostra justamente o período mais ou menos que surgiu aí a filosofia, mas vocês vão poder acompanhar isso também no texto que eu vou passar para vocês, tá? Para vocês poderem aprofundar mais essa questão aí. Agora, vale lembrar que esse surgimento da filosofia ele não veio com o propósito de destruir a religiosidade. Embora, como consequência desse questionamento, né, a filosofia carregue até hoje essa marca de pensamento ateu, mas eu já disse que isso é uma bobagem, isso não se sustenta, mas a gente entende o porquê disso justamente por causa da história, né? Ora, como foi o primeiro pensamento racional que surgiu, né? E como eu disse para vocês, tentou trazer as questões sobre a natureza para a natureza e não para fora da natureza,
que era atribuída a seres poderosos, deuses no caso, né? A gente tem que lembrar aqui, tá, gente, que a ideia de Deus dentro do cristianismo, ou a ideia de Deus, de Alá, como tem no islamismo, certo? Enfim, de Deus único, isso é uma ideia que se formou, né, de um tempo para cá, mas entre o nosso antepassado, coisa de 20 mil anos atrás, se acreditava no politeísmo, né? Ou seja, em vários deuses, né? Então, e cada deus ele cuidava de um departamento, de um acontecimento da natureza. Então tinha Deus da terra, Deus do fogo, Deus do ar, Deus da água, enfim, né? O que acontecia, né? E nas relações também, né? A deusa do amor, Deus da guerra, enfim, certo? Então, mas a filosofia ela falou, não, calma, pera lá, isso aí não responde tudo. Vamos trazer a questão para a natureza. Os acontecimentos da natureza eles têm que ser respondidos por elementos que vêm da própria natureza e não fora dela. Isso, então, para finalizar aqui, marcou a filosofia como um pensamento ateu, por conta desse questionamento. Nós vamos entender, então, a partir de agora, nesse momento aqui dessa aula, como é que surgiu esse pensamento racional, e por que surgiu na Grécia. Porque se a gente não explicar isso, se ficar uma coisa vazia, a gente vai pensar, pô, será que foi um presente alienígena, né? Desceu um disco voador lá na Grécia e, olha, tá aqui, vocês vão ser o povo escolhido que vão pensar racionalmente, né? Tá aqui, ó, isso aqui chama-se matemática, tá? A gente vai ensinar para você. Não foi assim, certo? Isso são criações humanas, né? Nossas mesmo. Então nós temos que entender como que esse processo se deu. E a partir de agora, esse momento daqui dessa aula, nós vamos então entrar nessa questão aí, tá, gente? Vamos lá. Bem, gente, uma coisa que é interessante a gente frisar aqui já desde o começo agora dessa parte, onde vamos falar sobre a origem do pensamento racional, é de que o ser humano lida com essa experiência racional, tá, desde muito tempo antes da filosofia. Só que, o que é preciso a gente entender? Que lidar com a experiência racional não significa necessariamente inaugurar, de fato, um pensamento racional, tá? Como a filosofia fez. A filosofia inaugurou, ela deu um start, né, um início no pensamento racional, e a partir daí vieram as ciências, as teorias, enfim, né? Mas antes, o que havia antes? Né? Não foram os gregos que criaram a matemática, por exemplo. A matemática existe há muito tempo, antes dos gregos, certo? Mas o que é preciso a gente entender? Que essa existência da matemática, vamos aqui todos, né, é consenso para mim e para você entender que a matemática é um pensamento racional, beleza? Então vamos entender o seguinte, que papel que a matemática tinha, por exemplo, entre os egípcios, certo? Claro que com certeza ela foi usada para auxiliar na construção das pirâmides e daquelas obras maravilhosas lá que o Egito nos legou até hoje, certo? Mas a matemática, veja, ela estava sendo utilizada para a construção de um templo. Ou seja, a matemática ela estava submetida ainda a uma lógica mítico-religiosa, digamos assim. Certo? Então, de um modo geral, todo o uso dessa racionalidade ela estava ainda submetida a uma concepção de mundo regida pelo aspecto religioso. Esse rompimento ele só vai acontecer realmente com a filosofia. Antes disso, a matemática existia, o pensamento lógico, digamos, racional, né? Ele já existia, mas, como eu estou dizendo, ele não era científico, certo? Ele estava a serviço de uma concepção religiosa. Beleza? Então é importante entender isso. Então vários outros povos, até anteriores aí à Grécia, né? Ao povo grego, no caso, já faziam uso do cálculo matemático, mas, obviamente, para organizar sua vida cotidiana, né? No comércio, como a gente vai falar daqui a pouco, mas essencialmente submetida ainda a essa concepção. Então, diante disso, eu trago aqui para vocês um livrinho, tá? Vai ficar meio invertido aqui, mas ó, vivendo a matemática, né? Os números na história da civilização, certo? E aqui é bem interessante porque ele mostra justamente situações antigas, né? De representação antiga aqui, onde desde a época das cavernas, por exemplo,
já havia algum tipo de registro, né, numérico, de quantitativo, né, digamos, das coisas. Aqui um exemplo das coisas cotidianas, né, daquilo que se tinha de posse, enfim. Aqui, por exemplo, esse pastor aqui contando as pedrinhas, cada pedra representava uma ovelha, certo? Aqui nessa página um gráfico interessante que eu vou ver se eu escaneio e coloco para vocês visualizarem melhor, que é justamente o gráfico aí de período de desenvolvimento das civilizações, né? A gente vai ver que civilizações anteriores aos gregos, já como os mesopotâmios e os egípcios, eles já faziam lá o uso aí da matemática. Mas como eu disse, dentro desse contexto religioso. A matemática, então, ela estava submetida a essa concepção, beleza? E aí, como é que então surge com os gregos a matemática? Ou, desculpa, o pensamento racional, né? Surge a partir do momento em que os gregos, dada a posição geográfica, né? Como vocês podem ver no mapa aí, essa posição geográfica dos gregos, ela possibilitou um encontro com várias outras culturas, certo? É como se fosse uma zona de trânsito, né, onde havia um comércio, e aqui a gente vai começar a falar já desse comércio. Então, esse comércio, ele pressupõe troca, todo comércio pressupõe trocas, e essas trocas, elas evidenciam uma troca de culturas. Então, de repente, o povo grego viu que a sua mitologia não era única, né? Imagine que, por exemplo, chega uma caravana lá da Índia, né, do mundo hindu, por exemplo, da China e tal, e uma caravana comercial, e os comerciantes, eles trazem suas histórias também. Então ele chega lá no território grego e começa a apresentar, falar, vamos imaginar uma situação assim, né? E começa a falar sobre suas divindades, sobre os seus deuses, sobre as suas crenças, né? E aí o homem grego pensa assim, poxa, quer dizer que então não existe só Afrodite como deusa do amor? Quer dizer que não existe então só os Zeus, né? Quer dizer que eles têm um deus da guerra também? Então, ou seja, essa situação coloca o homem grego num impasse, né? Porque ele pensa que a sua religiosidade, que os seus deuses, eles são os deuses que comandam os acontecimentos do mundo. E de repente esse comércio, né, que também traz novas coisas, além das mercadorias, trazem novas ideias e novas concepções, ele quebra com essa expectativa, né? E aí então o cidadão grego passa não a se tornar um ateu, certo? Mas ele passa a adotar um traço curioso, né? Que é o de separar as questões divinas para os deuses como responsabilidades, né? Ou seja, os deuses permanecem, mas eles têm lá a sua vida, a sua morada, que é no Olimpo, né? E os homens vão ter as suas responsabilidades com a cidade, as suas responsabilidades políticas, né? Então, é como se os homens não entregassem mais tudo aos deuses. Eles vão agora, então, arcar com certas responsabilidades, né? Ou seja, daí que surge, então, essa necessidade política, né? De se pensar os problemas da cidade, e aí abre caminho para a democracia, né? Abre caminho para a ética, para a discussão sobre a ética, né? Sobre a estética também, porque tudo, então, diz respeito agora a questões humanas. Então é como se fosse agora cada qual com seu cada qual. Os deuses com as tretas divinas, os humanos com as tretas humanas, né? Isso é uma coisa bem interessante que foi resultado dessa relação do povo grego com esses outros povos aí de outras culturas vizinhas. Bem, gente, então continuando aqui, nós estamos falando sobre a origem do pensamento racional, né? Falamos no primeiro momento que essa origem do pensamento racional na Grécia se deu por conta da geografia, do local onde a Grécia estava e do trânsito comercial, da sua relação com outras culturas diferentes, vizinhas.
E isso fez com que, então, né, houvesse essa relativização da sua própria cultura, né, e abrisse caminho para novos questionamentos, certo? Falamos anteriormente sobre a origem da matemática, que é anterior aos gregos, né, mas que ela não era uma matemática científica, era uma matemática utilitária, né, a serviço do cotidiano, como eu disse, contar quantas ovelhas, ajudar a construir um templo, uma casa, certo? Beleza. Agora nós vamos falar do comércio. Essa parte é muito interessante, gente, porque é a partir do comércio, da prática comercial e de certas obrigações que ela impõe, tá? Eu vou dar exemplos bem claros aqui para vocês, que se desenvolveu o que hoje a gente conhece por método científico, né? Por critérios científicos, por organização científica, que são elementos inevitáveis para você produzir ciência. Você precisa de um mínimo de organização, né, para produzir conhecimento científico. Se você não tiver essa organização, não acontece. E o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que essa organização que hoje existe no universo científico, e ela é necessária, né, não haveria a invenção, a descoberta de uma vacina contra o coronavírus se não houvesse método, se não houvesse pesquisa organizada, se não houvesse levantamento de dados organizado, tabelas, certo? E de onde é que veio tudo isso aí, essa organização? Isso é que é interessante, ela veio do mundo do comércio, tá? O mundo comercial, ele impõe um certo costume, uma certa prática ao comerciante, de modo que se ele não se organizar, e vocês sabem disso, né, ele vai ter prejuízo, ele não vai saber quanto que ele vendeu, quanto que ele gastou, quanto que ele perdeu de mercadoria, quanto que ele obteve de lucro. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Imagine que no seu bairro existem 2 mercadinhos, tá? Um deles é todo organizado, aqui falando do ponto de vista de você como consumidor, beleza? E o outro mercadinho seja todo bagunçado, né? Você chega, os produtos de limpeza estão misturados com os produtos alimentícios, né? Os legumes estão estragados, estão junto com os legumes bons, certo? Os produtos não têm preço. E o outro mercadinho não, o outro mercadinho é todo organizado, tem preço, você consegue ver que produto que você está levando, você quer ir atrás de um produto específico, você vai lá no departamento, no corredor, você encontra. Aí eu pergunto, qual mercadinho você prefere ir? Você só vai no mercadinho bagunçado se, por alguma razão de emergência, você tiver com pressa, enfim. Mas, de um modo geral, sejamos sinceros, a gente prefere aquilo que é mais organizado, porque isso é uma prática do comércio, né? Essa organização não é boa só para você, consumidor, não é boa só para mim também como consumidor. Essa organização é necessária para o comerciante. E essa prática de organização, ela acontece, essa lógica que existe dentro do comércio. Se você um dia for decidir participar do mundo comercial, você vai se ver obrigado a ter que organizar. Vou vender pela internet, professor. Não interessa, você vai ter que ter uma mínima organização dos seus clientes, uma mínima organização dos seus produtos, né? E essa organização, então, ela é necessária, ela é inerente à prática comercial, e não só de agora, isso já desde quando se fala em comércio, e a gente sabe, gente, que comércio é uma coisa bem antiga, né? Então, essas práticas comerciais, elas migraram para o mundo, elas migraram, né, assim, para a ciência, oferecendo aí para o mundo científico da pesquisa, essas ferramentas necessárias para se desenvolver, então, o conhecimento científico. Porque, como eu disse também, né, se há uma semelhança entre a ciência, né, a produção de conhecimento científico e o comércio, é justamente esse legado que o comércio deixou para o pensamento científico racional, certo? Finalizando, vamos fazer uma leitura rápida e eu vou falar um pouco da atividade que vocês vão fazer, certo? Vamos lá. Então aqui, ó, no texto que eu vou passar para vocês, vou ler um trecho dessa parte aí. Conceitos e práticas das ciências, tais como classificar, ordenar, relacionar, separar, discernir, comparar, prever, são conceitos
das próprias práticas comerciais. Esses conceitos surgiram na história das ciências e da filosofia como reflexo das próprias relações materiais de existência dos homens, na prática de intercâmbio material e intelectual desde as primeiras sociedades. Então, como eu disse, né, não existe comércio sem que haja, né, ordenação, classificação, relação, né? Eu preciso separar o que é de limpeza do que é alimento, certo? Então, essa organização, ela migrou depois, né, ao longo da história, para a filosofia e, sobretudo, para a ciência, sem a qual, se hoje a ciência não tivesse esses elementos, tá, ela não existiria. Então, como a Grécia estava à frente, né, dos outros povos, no sentido, ela detinha essa vantagem geográfica de poder se relacionar com os outros povos, então, obviamente, a zona comercial, né, dessa região, ela era muito mais elevada do que outras. Havia muito mais comércio. Então, onde há mais comércio, há mais troca de informação, há mais aprendizado, né, mútuo, em conjunto, certo? E o estabelecimento, então, dessas novas práticas comerciais que migraram, então, aí para formando, então, isso que a gente chama a origem do pensamento racional. Beleza, gente? Né? Então, nós falamos aqui da insatisfação que os gregos tiveram em relação às explicações religiosas, né? E a necessidade de se criar algo mais dentro da lógica, certo? A vantagem geográfica do povo grego em relação aos demais povos, a vantagem geográfica que propiciou justamente uma relação comercial, né? E que, por sua vez, então, logrou essa vantagem histórica, né, de propiciar o pensamento racional. E também a gente não pode esquecer que o pensamento racional ele já existia antes, mas ele não era científico, não era filosófico científico, ele não tinha um propósito puramente racional. Ele era racional, mas o propósito dele era servir a uma concepção ainda religiosa, certo? Então, eu tinha matemática, mas eu usava para organizar a quantidade de oferendas para um deus, uma deusa. Eu tinha matemática, mas eu utilizava ela para organizar uma caravana em homenagem a uma cidade religiosa, enfim, ou a construção de um templo. A matemática era utilizada direto, mas para outros propósitos, certo? E propósitos menores como a prática comercial, que depois migrou aí para o campo científico, beleza? Bem, como atividade, tá, gente, nós temos aqui 5 questões que vocês vão responder baseado nesse vídeo e baseado na leitura, tá, gente? Então a primeira é: por que a filosofia carrega até hoje a fama de ser um pensamento ateu? Tá? Então foi comentado aqui nesse vídeo o porquê disso, né? Lendo o texto e assistindo o vídeo com atenção você consegue resolver essa questão. A segunda é: qual a diferença da narrativa mítica para a filosófica? Né? Então lembre-se que a narrativa mítica ela sempre aí apelava para aquilo que era sobrenatural, para aquilo que estava fora da natureza, e a filosofia então buscou trazer as respostas às questões para a natureza, certo? Porque o pensamento racional não era exclusividade dos gregos e já existia, né, em meados de 3.000 anos antes de Cristo. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? O pensamento racional era utilizado, né, no cotidiano, ele era utilizado inclusive nas práticas religiosas. Quarta questão: qual o papel do comércio no surgimento da filosofia, né? Então, acabamos de falar sobre isso, acho que está lendo também, assistindo o vídeo, você vai poder responder tranquilamente. Né? E por que, quinta e última questão, por que o mito não acabou? Por que as pessoas ainda hoje, tá? O mito, eu não estou falando do mito aí, tá, gente? Por favor, né? O mito que nós estamos falando é essa narrativa que tenta explicar a natureza a partir de causas fora da natureza. Por que ainda hoje, mesmo com a ciência, com a filosofia, né, com a ciência de alta complexidade, por que ainda hoje as pessoas, muitas pessoas, né, preferem acreditar que a resposta para os problemas que acontecem aqui não estão aqui
no plano que nós vivemos e sim fora daqui, né? E isso é uma estrutura do mito, certo? Que acontece nas religiões. Então, por que o mito não acabou? Essa é a última questão também que eu quero que você responda, beleza? Então, as 5 questões respondidas numa folha de caderno que deve conter o seu nome e a sua turma, certo? Você vai tirar uma foto, tente tirar a melhor foto do mundo possível, porque eu recebi, infelizmente, algumas atividades que eu não conseguia ler, certo? Nem o nome, nem as respostas, um lápis assim muito claro, enfim, certo? Tente tirar, às vezes não era o lápis, às vezes era a foto que era ruim mesmo, tente tirar, você consegue, acredite, tá? E mande para o WhatsApp, eu vou colocar o prazo, né, junto com o texto aí e junto com as questões, beleza, gente? Um forte abraço, cuidem-se de vocês, cuidem das pessoas que vocês amam, tá? E eu espero que em breve a gente esteja junto aí de novo para trocar mais ideias pessoalmente. Um forte abraço, valeu!